Talvez você já me viu eu ministrando essa palavra algum dia, mas todas as vezes que Deus pede que eu repita uma mensagem, é porque realmente a igreja precisa de mais, muito mais dessa palavra. Quando eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Esse é um tema. Quando é que eu tenho certeza que vai dar certo? E nós vamos caminhar nessa palavra, Atos 6. Está funcionando isso aqui? Meninos aí, está funcionando a imagem aqui? Ainda não, vai chegar esse dia, em nome de Jesus. À medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega, muito obrigada pela gentileza. Os judeus de fala grega se queixavam dos que falavam em hebraica, dizendo de suas viúvas estava sendo negligenciada na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, os apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. Amém? Quando, em qualquer situação, nós temos que nos dedicarmos na palavra. A palavra, ela nos dá certeza. Quem somos e para onde iremos. A palavra de Deus. Que uma igreja, isso foi na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. Havia fofoca, irmãos. Murmuração, alguma coisa assim. E aí, eles decidiram ensinar a palavra de Deus. Quando essa palavra de Deus ela é inculcada na nossa mente, tudo vai ser esclarecido dentro de nós. É quando eu vou ter a certeza que tudo vai dar certo, eu vou ter a certeza que a igreja vai andar, eu vou ter a certeza que Deus está realmente comigo. Isso falando individualmente. Será que Deus está comigo? Será que Deus está me respondendo? E esse será aí, irmãos, é muito perigoso. Nós temos que ter a certeza que tudo vai dar certo. E no versículo em Atos 7, o versículo 56. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Sabe por que ele teve a certeza? Esse homem, Estevão, um homem que seguia, um dos seguidores de Jesus, a certeza que ele iria para o céu, mesmo ele sendo perseguido e morto.
Ele foi preso, depois foi morto. Mas mesmo ele sendo apedrejado, arrancaram de fora da cidade, fora dos muros, ele teve a certeza que Deus estaria com ele. Por isso que ele viu os céus abertos e um rosto, como se fosse rosto de um anjo. Quando eu estava meditando nessa palavra, aquele povo tinha costume de ver anjo, porque o rosto que Estevão estava vendo, ele disse: eu vejo o céu aberto e alguém com o rosto parecido com anjo. Quem caminha com Jesus não pode ter medo de dizer: eu ouvi, eu vi e eu irei ver. É uma linha muito fina dizer: eu ouvi algo de Deus, eu vi e eu irei ver. Só os que estão bem próximos, só os que estão bem firmes, que têm a certeza, pode dizer: eu virei, eu vou ver o rosto de Jesus. E quando ele diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não estou vendo. Todos que estavam vendo ali, via nele um anjo, o rosto dele transformado. E todos que estavam ali, ouvia ele dizendo o que ele estava vendo. Foi uma visão tanto para quem estava apedrejando ele, como para ele. Aí ele já viu algo totalmente diferente. E diz: eis que eu vejo céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eis que eu vejo Jesus em pé, à direita de Deus Pai. Sabe o que é isso? Era um homem tão temente a Deus e tinha certeza que ele ia se encontrar com Jesus. Isso ele tinha certeza. A outra é que Jesus ficou de pé à direita de Deus para recebê-lo. Estevão não era uma pessoa qualquer. Estevão estava recebendo alguém muito importante. Muito importante. Morreu uma ovelha minha um dia desse. Não é daqui, mas é lá da igreja maior que eu tenho, Pedra Grande, lá na beira do Araguaia. Ela aceitou Jesus em uma cruzada de milagre há uns anos atrás, e ela ficou doente. Fui muitas vezes orar por ela, mas era uma doença para a morte. E nos últimos dias, eu fui lá, visitei ela, a irmã Judite, e conversando com ela, ela disse: eu tô muito feliz, porque os meus filhos, só tem um, que ainda, 10 filhos, viu, irmãos? Só um
ainda não aceitou Jesus. Mas ele vai aceitar, pastora. Ele vai aceitar. E nós oramos, eu vim embora. Quando foi há 2 semanas atrás, ela chamou todo mundo e disse assim: tinha culto todos os dias, lugar pequeno, um povoado pequeno. A maior igreja que tem lá é a nossa, a Nova Aliança. E ela chama todo mundo, aí disse: eu só quero que vocês adorem, porque chegou o meu momento. Só quero que adorem. E ela começou a adorar, adorando e tudo, e toda a igreja adorando. Aí ela foi e disse assim para esse que ainda não tinha aceitado Jesus: vem aqui, meu filho. Ele chegou perto da cama. Ela disse: só faltava você se decidir. E se você quiser me ver de novo, você precisa aceitar um Deus único, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Se você entregar a tua vida para Ele, você vai voltar a me ver. E aquilo foi muito choro e tudo, ele chorou muito. Aí eu soube notícia um dia desse, que quando ela terminou, ele chorou e tudo, ele não aceitou Jesus ali, mas ela partiu para a glória, adorando, porque ela tinha certeza que Jesus estava ali e veio buscá-la. Ele era o cara da banda. Não tem um cara dono da bola, que o jogo só acontece se ele liberar a bola? Então ele era o cara da banda. Tinha uma caixa de som, atrapalhava os cultos e tudo. Quando foi um dia desse, ele chamou os irmãos e o pai, que já está bem idoso, e disse assim: nunca mais o Senhor vai me ver essas caixas bem aqui tocando nada, porque eu estou lhe garantindo que eu não bebo mais. Eu fiquei com vergonha do Deus da minha mãe. Eu fiquei com vergonha. Nunca mais eu passo uma vergonha daquela. Eu estou lhe garantindo que eu vou para essa lei de vocês. Então, irmã Judite, ela tinha certeza para onde ela estava indo. Por que eu estou trazendo essa palavra? Eu aprendo com esta palavra, que precisamos estarmos cheios de fé. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você fica impossibilitado de você conseguir alguma coisa. Por exemplo, se você não tem fé que Deus vai te ajudar para você fazer uma faculdade, você ser um doutor, ser um engenheiro, um advogado, sei lá, você nunca vai fazer, porque você não tem fé. Eu não vou fazer porque eu não vou passar. Eu não vou fazer porque eu não posso entrar numa escola pública, eu não tenho condição. Porque eu não passo. Essa fé é a fé que Deus nos dá, que nos dá a certeza que iremos vencer todas as batalhas. Essa fé aqui
é uma fé que rompe todas as barreiras das impossibilidades. É fé. A fé que me dá certeza que todas as outras coisas vão acontecer. De tudo aquilo que eu tenho pedido, de tudo aquilo que eu tenho colocado em orações aos pés do Pai. É essa fé que me garante. Essa fé que Estevão teve, a ponto de se ajoelhar e ser morto ali, apedrejado, e ter essa visão dos céus abertos, porque ele já tinha visualizado isso antes. Um dia eu irei estar com o Senhor. Um dia os céus vão se abrir. Um dia eu vou ver Jesus sentado à direita de Deus Pai. Mas Deus nos surpreende. Jesus não estava sentado. Jesus, ele ficou sentado. E quando ele se mostrou para ele, levantando do seu trono para recebê-lo. Foi muito mais. A fé nos leva a ser mais do que vencedores. Em Atos 12, versículos 5 a 11, conta uma história de um homem de muita fé. Ele tinha certeza que tudo iria passar. Se você tem fé, o poder de Deus vem do alto. É do alto que vem o nosso consolo. E assim por diante. Essa palavra aqui, o versículo 11, diz: e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-se depressa. Então as correntes caíram e as mãos das mãos deles, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito. Irmãos, aqui houve um grande mover dentro de uma igreja, essa igreja primitiva. Enquanto o pastor da igreja, que é Pedro, estava preso, quando mataram Estevão, eles matavam para fazer um show, entendeu? Porque ele era um profeta, um homem de Deus. E eles viram que tinha alegrou o coração de todo mundo, inclusive dos judeus. E quando então eles pegaram agora um dos 12 de Jesus, Pedro, que significa pedra, o nome dele, rocha. Então Pedro, o alicerce da igreja, estava ali na vida do Pedro. Era um cara que tinha uma palavra, ele não era formado, mas tinha uma palavra, tinha um poder sobre ele, tinha uma unção. Então ele era o próximo, porque o Ibope ia ser maior. Mas só que quem cuida da nossa vida
Quem tem interesse nas nossas vidas é Jesus. É Ele que manda na nossa vida. Ele que sabe. Nós não sabemos quantos dias iremos passar aqui. Mas lá na palavra de Deus diz que os meus dias e os teus dias já foram contados. Já foi escrita a respeito da minha vida e da tua vida. Não tem que estar preocupado com isso. Então, quando levaram ele para a prisão, se fosse outro qualquer, estava gritando porque sabia que no outro dia ia morrer. Ele dormiu. Enquanto ele dormiu, a igreja poderosa, em oração, intercessão, fez o céu descer naquele lugar. Enquanto a igreja ora, Deus faz coisas grandes. Uma pessoa orando já é muita coisa. Imagina uma igreja orando. Me lembro muito bem, não sei se ainda tem muita gente nesse tempo, de um acidente, nos envolvemos num acidente, e o cara foi para a UTI, e ficou na UTI. Foi um tempo de muito sofrimento, de muita dor. Já pensou? Pastor atropelou. Não foi bem assim a história, o que a gente viveu. Mas o cara veio feito um louco, entrou no meio e caiu no chão. Primeira reação, bateu do meu lado. Quase que eu, se não tivesse uma barra aqui, tinha sido eu que tinha ido. Mas não era meu dia. E eu saí e vi o homem duro no chão. Sabe o que eu fiz? Eu não perdi a fé. Eu fui lá para ele, botei a mão nele. Chamei Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida. E de repente chegou outro crente da Nova Aliança. Tirou o capacete. E de repente esse homem ligou, porque a gente não liga para nada não. Eu estava em cima. E de repente chegou o pessoal para pegar ele. Irmãos, foi 21 dias, a igreja Moriá, orando e jejuando pela vida daquele homem. Fui visitar 2 vezes ele na UTI. Eu disse: ô Jesus, ouve a nossa oração. Esse cara está ruim. Mas Deus teve misericórdia. Irmãos, ele só quebrou o pé. E só não vão ficar gordo para você não morrer. Mas sabe por que ele não morreu? Porque ele era gordo. Os órgãos não se machucaram. Só quebrou o pé. Mas abalou muito ele e ele entrou na UTI. Mas Deus tirou ele de lá. Porque a igreja poderosa em oração gera poder na vida de outras pessoas. Então, quando a igreja clamou, ele foi liberto e saiu e foi para a igreja dele. A igreja era de casa em casa. Diga comigo, parece com a nossa. Se você está em célula, parece mesmo. Parece com a nossa. Igreja de casa em casa. Isso, o modelo, nossa visão é lá da igreja primitiva, onde a igreja era de casa em casa. E isso caiu na graça de Deus. A nossa vitória, que já foi conquistada pelo Senhor Jesus, e por aquilo que acreditamos, cremos, temos a certeza que vamos vencer, amém? Que vamos ser curados. As pessoas que mais crê são pessoas que Deus dá a vitória mesmo. São vencedores. A nossa vitória vem de Jesus, que já conquistou todas as coisas em nosso favor. Amém?
eu tenho certeza onde iremos. Quem tem a certeza para onde você vai? Nós não temos certeza se amanhã estaremos de pé. Mas se estamos andando com Cristo Jesus, nós temos certeza para onde iremos. O que está nos esperando. Eu tenho certeza para onde eu não posso ir. Todos nós temos uma barra, uma trava aí na nossa vida, para onde não devemos ir. Todo crente tem que ter. Não é pedir, Jesus, me ajuda. Ele vai te ajudar, mas não em coisa errada. Jesus, me dá esse homem para ser o meu esposo, mas ele tem outra mulher, ele não vai te dar. Tu vai meter a cara, tu vai quebrar a cara. Mas ele não vai estar dando, tu está tomando a mulher, o marido da outra, né? Ou uma mulher, sei lá. Então, tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor, vem do alto. É de lá do alto que vem a nossa vitória. O poder do Espírito Santo já desceu. Agora é só receber esse poder. Fé, quem tem fé tem um poder. Quem tem fé tem a certeza que a igreja ela só é gloriosa e poderosa porque temos fé, como igreja. E esse poder que foi derramado pelo Espírito de Deus na igreja faz ela mais do que vencedora. Esse poder que foi liberado por Jesus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, nos faz isso. Pedro, enquanto as autoridades resolviam a hora da morte dele, a igreja clamava, e lá na prisão, ele estava dormindo. Descansar no meio da tribulação, na tempestade lá no rio, Jesus, os discípulos estavam lá dentro, estavam atravessando o mar da Galileia, e quando estava atravessando o mar da Galileia, veio uma tempestade, enquanto todos os discípulos estavam lá, apavorados, pensando que ia morrer, chegou até discípulo, acordou ele, mestre, mestre, tu não se importa que morramos? E ele somente levantou do seu descanso, o corpo estava cansado, e mandou o vento se acalmar, se aquietar, e mandou o mar se acalmar. E quem é esse que até o vento ouve a voz dele e para? Quem é esse que até dá ordem para o mar se aquietar e o mar escuta? Quem é esse que escuta a voz de um filho e resolve a causa dele? Quem é esse que ouve a oração do pobre, do necessitado e acode ele? Quem é esse que deu a vida lá na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter a certeza da nossa vitória na terra, da nossa vitória nos céus? Quem é esse que tem compaixão de um pobre pecador cheio de defeito? Quem é esse que olha para o fofoqueiro e diz, tu és minha? Quem é esse que olha para o assassino, olha para aqueles que o ladrão e diz, eu morri por você? Eu morri por você. Foi por você que eu fui para a cruz.
foi por você, cheio de problemas, que eu fui para a cruz. Ter certeza que Ele está com você, é você ter certeza que você está com Ele dia e noite, esperando como a noiva. Quando eu tenho certeza, eu espero. Quando eu tenho certeza, eu guardo meu coração. Eu guardo a minha boca. Quando eu tenho certeza, eu não tenho que estar aí preocupada com as coisas do dia a dia, porque Ele reafirma e afirma que Ele estará conosco todos os dias, até o último dia. Ele nos dá certeza. Fica aí, fica aqui em Jerusalém, até que do alto venha o poder sobre vocês. Sabe o que ele está dizendo? Permaneça na minha presença, até que do alto venha o livramento, até que do alto venha o poder de Deus sobre vocês. Permaneça na presença. O que nos garante a certeza é a presença de Deus conosco. O que nos garante a vitória é a presença de Deus conosco. Se Ele está conosco, tudo vai bem. Tudo vai bem. Se Ele está conosco, tudo vai bem. Tudo vai bem. É isso que Deus, a mensagem para a igreja. O mar teve que abrir e secar para um povo de Deus passar a pé enxuto. Somente com o cajado tocando no mar, Moisés fez com que o mar se abrisse e a multidão de hebreus passou. Quem é esse? Que o mar obedece um toque de um cajado, de um homem de Deus, de um homem que foi criado lá no Egito, para ser um deles. Se você tem promessa de Deus sobre a sua vida, não adianta você correr, pular. Deus te pega. Moisés fugiu para muito longe. E Deus deixou ele lá um monte de anos. Vivendo lá, casou. Completou 40 anos para lá. Quando ele saiu de lá, ele já tinha aí quase 80, chegando a 80. Para cumprir uma missão. Mas lá naquele lugar, Deus se fez presença. Quando você dá um voto para Deus de confiança, quando você realmente caminha com Ele, você é respeitado no mundo espiritual. Porque quando ele recebeu as ordens de Deus, para deixar tudo, aquilo ali, sair com a sua família dali, porque tinha uma grande missão. Ele poderia morrer, poderia, porque ele fugiu de lá. Mas ele foi sem medo. E Deus foi orientando, dizendo tudo. Mas por que Deus não fala comigo hoje? Deus mudou, irmão? Alguma coisa? Ele escreve dizendo: eu não mudo jamais. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Deus continua trabalhando na nossa vida. E tem muita gente que dá trabalho para Deus. Muito trabalho. Então tem muita gente que dá trabalho.
E Deus está trabalhando, esperando o momento certo para Ele agir. O espírito de vida estava na marca do sangue da aliança que tinham feito. Estou falando de vitória agora. Sabe aquela marca nos umbrais? Na saída do povo que já estava lá há 400 anos como escravo? Sabe? Aquela marca ali estava simbolizando, era uma aliança feita ali, marca do cordeiro. O que diz depois? Com Jesus: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós fomos marcados, somos marcados pelo sangue de Jesus. Todo aquele povo que foram marcados nos umbrais da porta, o anjo da morte, quem estava comandando esse anjo? Deus. Vai lá, mata todos os primogênitos, todos os primogênitos do Egito. Quem não morreu? Quem não perdeu ninguém? Quem tinha a aliança, o sangue. Lá em Jericó, a prostituta Raabe, sabe o que aconteceu com ela? Ela escondeu os espias. Ela escondeu o povo de Deus. E eles disseram a ela: olha, vai ser destruída essas muralhas. E todos vão ser mortos. E ela disse, eles perguntaram: o que tu queres que nós façamos alguma coisa por você? Ela disse: eu e a minha família, nós estamos com vocês. Nós vamos, eu não quero ficar aqui, eu não quero morrer. E ele disse: marca a janela da tua casa. Ela morava em cima do muro. Marca com uma fita bem larga, da cor do sangue, vermelho. Marca. Quando eu vou avisar que essa casa ninguém vai entrar. A aliança que você fez com Deus, ela não pode ser quebrada. A aliança que aqueles homens fizeram com Raabe não foram quebrada, porque ela fez o que eles queriam. Escondeu eles e depois deu um jeito de sair com eles da cidade. E esses homens eram os espias, para saber se aquela terra, Jericó, quem estava lá e como é que era. Quando eles oraram, rodeando ali aquelas muralhas, você acha que aquelas muralhas foi uma bomba que caiu e estourou toda? Eu vou dizer para você como foi que aquelas muralhas caíram. Elas foram soterradas. Elas sumiram, do tantinho da casa dela. Só tinha um jeito. Com a oração, uma oração poderosa, que as muralhas caíram. Um estudioso falou sobre isso. Ele disse que não tinha como cair, mas ela desceu. Os pesquisadores acharam muros soterrados em Jericó. Por que aquela mulher foi salva no meio de tantos mortos ali? A aliança que ela fez. Quando temos uma aliança com Deus, Deus não esquece da aliança. Pode até ser que um dia você e eu podemos esquecer, mas Deus não se esquece, não vai esquecer
da aliança que foi feita com você, para você. E nós não podemos esquecer de aliança que foi feita. O espírito de vida estava na janela, na marca do sangue do Cordeiro. Ali simbolizava Jesus, o sangue que liberta, o sangue que cura. A marca do sangue do Cordeiro falava mais alto. Os gritos de todo o povo dos hebreus não foram suficientes para eles ser salvos. Mas a aliança que foi feita com José, essa foi gloriosa. A aliança que Deus fez com José, essa foi gloriosa. E depois a aliança que Deus fez com Moisés, essa sim nos deu a vitória. Tudo vai passar, mas a aliança que não se quebra, essa jamais passará. Eu não sei que aliança você fez, nem que você vai fazer hoje, mas Deus sabe da aliança que Ele já fez com você, quando Ele enviou o seu Filho ali na cruz para morrer pelos nossos pecados. Você quer que tudo vai dar certo? Você quer ter certeza que tudo vai dar certo, vai correr bem? Você quer ter essa certeza? Eu quero chamar os levitas aqui. Tem uma música que diz, eu não sei se vocês cantam ela, vai dar tudo certo. Se não cantar, vocês vão cantar outra. Para você ter essa certeza. Pastora, tem algo na minha vida que eu quero que dê certo. Eu quero orar por você. Eu sei que alguns estão apressados para sair daqui, mas fique calmo.